Boa noite, pessoal que está chegando agora. Só os bravos guerreiros na aula de sexta-feira, segunda aula. Vocês estão de parabéns. Já viram que tem a apostila lá no site. Atenção, a apostila que eu pus lá, ela está em fase de atualização. Inclusive, eu vou apontar um ponto que deve ser atualizado. Eu vou disponibilizar já esse ponto que já está atualizado. Vou pôr de novo lá no lugar da apostila que estava lá para substituir, que eu atualizei essa semana, esse trecho, tá? Dando seguimento, gente, aos nossos estudos. Vamos compartilhar aqui a apostila. A gente parou, gente, na aula passada, a gente estava falando de segurados obrigatórios, certo? Segurados obrigatórios, o que nós vimos? Estão classificados em 5 classes. Ou seja, aqui, ó, isso aqui. Vou voltar mais um pouquinho. Isso aqui. Então, a gente estudou aí que, a partir do momento que você exerce uma atividade remunerada, toda pessoa física que exerce uma atividade remunerada, ela vai ser um segurado obrigatório da Previdência Social. A pessoa não tem opção de não contribuir. Trabalhou, exerceu a atividade remunerada, vai ter que contribuir para a Previdência Social, para o INSS, em uma das 5 classes que a gente mencionou e estudou a aula passada. Primeiro, vai ser ou empregado, ou doméstico, ou trabalhador avulso, ou contribuinte individual ou segurado especial, que a gente vai ver a partir da aula de hoje, que a gente ficou devendo o segurado especial. Vamos voltar um pouquinho no contribuinte individual, que foi o último, só para dar uma refrescada na memória. Além disso, gente, existe a possibilidade de você ser enquadrado em mais de uma classe. O que vai determinar aí é o exercício da atividade remunerada. Posso dar como exemplo o meu mesmo, que eu sou contribuinte individual por ser um trabalhador autônomo, por ser advogado, e eu sou, em razão da instituição, por ser professor, eu sou enquadrado como segurado empregado. Então, eu tenho 2 classificações. Uma como empregado, uma como contribuinte individual. Professor, e aí, como é que faz o cálculo disso? Soma, não soma? Depois a gente vai estudar aposentadoria, benefício, e a gente vai ver que efetivamente os valores são, os 2 valores que eu recebo, eles são levados em consideração, são somados para efeito aí de concessão de benefício, desde que respeitado o teto da Previdência. Então, vai somar o valor que eu recebo de contribuição individual, como contribuinte individual, com o valor que eu recebo de segurado empregado, soma-se, e aí haverá o recolhimento por um e pelo outro, desde que eu não ultrapasse o teto da Previdência, certo? Que a gente vai mencionar em seguida aqui, quando falar de limite mínimo e limite máximo sobre contribuição. Bom, aula passada, professor, o que você falou de contribuinte individual, que foi o último ponto, apenas para refrescar a memória. Nós mencionamos que os contribuintes individuais é o tipo, a espécie de segurados obrigatórios com maior variedade de funções e de trabalhos, ou seja, eles exercem atividades de maneiras mais diferenciadas, são enquadrados como os contribuintes individuais. Diga lá, Ana, você levantou a mão aí? Só uma dúvida que eu fiquei na sua fala anterior aí. No caso da contribuição, se a pessoa ela já contribui com o valor, com a contribuição de cima do teto, ela já ganha acima do teto, ela já está contribuindo, fazendo a contribuição máxima. Certo. E aí ela tem uma outra atividade também que incidiria contribuição previdenciária. Ela é obrigada também a contribuir ou não? Não. Ela já está limitada porque ela já contribuiu no teto. Está limitada ao teto. Então, vai verificar aí qual que é a alíquota que é maior, tá? Aqui tem maior a alíquota e vai aplicar, certo? Então, a gente vai mencionar mais para frente, por exemplo, contribuinte individual, dependendo da atividade, ele tem uma alíquota de 20%, enquanto o empregado, a gente vai estudar ainda hoje, tem 7,5%, 9%, 12% ou 14%. Aí vai aplicar aquela que for a maior contribuição para a Previdência, mas sempre limitado ao teto. O que vai mudar é apenas a alíquota, tá? Então, limita-se o teto. Certo. Isso
Isso também se aplica se for, por exemplo, ele, por causa do teto agora, ele é observado para regimes próprios e para o geral, né? Sim, para ambos. Então, se a pessoa tem uma população em regime próprio e já contribui com o teto, se ela também trabalha e contribui para o regime geral, ela não tem que fazer outra contribuição, porque ela já faz a contribuição lá pelo teto, não é isso? Aqui tem uma discussão. Por quê? Porque é possível você ter a acumulação de benefícios do próprio com a privada em algumas situações. Por exemplo, Tá. há a possibilidade de você aposentar pelo próprio e pela privada. Então, por exemplo, um juiz ele pode contribuir pelo próprio e aposentar, regime próprio, e como professor na iniciativa privada e aposentar. Então, serão duas contribuições para regimes distintos. Então, você pode fazer a contribuição, sim. Tá? Apenas se você utilizar elas para tentar uma, digamos aí que você tenha que aproveitar períodos. Aí não, aí vai ser uma única aposentadoria, certo? Então, pode ser que haja contribuição. Dependendo da compatibilidade da função, você pode ter dois regimes, certo? Tá bom, entendi. Entendeu? Pode ter duas, sim. Então, pode ter recolhimento para o regime próprio e para o regime privado. Então, você pode procurar aí. Porque, assim, é difícil a gente visualizar, na prática, muitas situações como essa. Eu te mencionei um exemplo do juiz como professor e juiz, ou um servidor público como servidor público e professor. Fora isso, é difícil você ver uma pessoa trabalhando como servidor público na iniciativa pública e tendo alguma atividade na iniciativa privada. Por quê? Porque normalmente é incompatível, falta tempo ou é incompatível a função. Aí você não pode ter dois recolhimentos, um para lá e um para cá, entendeu? Mas se houver essa possibilidade, é possível. Tranquilo? Situação excepcional, não é regra. Seguindo, então, gente. Ver uma pergunta aqui. Beleza. Seguindo. Voltando aos contribuintes individuais. Eu falei para vocês que é uma classe bem distinta, né? Então, a gente tem aí, desde produtor rural, resumindo, né? Na primeira hipótese, o que nós vimos só a primeira classe de contribuintes individuais, que é a pessoa física, seja ela proprietária ou não, que explore atividade agropecuária, permanente ou temporária. Aí fala da questão da área, de 4 módulos fiscais, mas eu falei para vocês que o módulo fiscal ali já não é importante para enquadrar o contribuinte individual, mas que exerce atividade com auxílio de empregados. Então, produtor rural, pessoa física, que explora atividade agroeconômica de maneira temporária ou permanente, em propriedade própria ou não, se exercer atividade agropecuária com a exploração da mão de obra de terceiro, com empregados, estaremos diante de um contribuinte individual, certo? Então, necessariamente, tem que haver a utilização de empregados, né? Beleza, professor. Outra classe que nós vimos que os garimpeiros, os tratores minerais, são contribuintes individuais. Vimos que o pessoal que exerce que presta serviço de ordem religiosa, eles também serão caracterizados como contribuintes individuais. Então, os ministros de confissão religiosa, os pastores, padres, presbíteros, são todos contribuintes individuais. Vemos o 4, o brasileiro que presta serviço no exterior para organismo internacional do qual o Brasil é membro efetivo, é contribuinte individual, ainda que lá domiciliado e lá contratado, salvo se tiver regime próprio. Aqui a gente abre o parênteses, por quê? Se o brasileiro civil presta serviço no exterior a organismo internacional, o Brasil é membro efetivo, mas em favor da União, ou seja, em favor do próprio Brasil, ele é considerado como empregado, ou seja, contribuinte segurado empregado. Agora, se ele presta serviço em organismo oficial do qual o Brasil é membro, mas não em benefício da União, aí ele é contribuinte individual. Tem uma pegadinha aí nesse ponto que normalmente é explorado, já fica de dica, porque normalmente cai em prova de concurso público exatamente essa hipótese. Por quê? Porque é bem parecida a situação do empregado com o contribuinte individual nessa situação. Então, resumindo, se for em favor da união, trabalho no exterior, seja em embaixada ou seja numa repartição dentro do organismo do qual o Brasil seja membro, mas foi em favor da União, ou seja, em favor do Brasil, ele é empregado. Se não for em favor do Brasil, ele vai ser contribuinte individual, e isso se ele não tiver com previsão ou tiver protegido por regime próprio de previdência social.
Mencionamos ainda que o microempreendedor individual, o empresário individual, os sócios, o síndico, todos esses são contribuintes individuais. Mencionamos ainda, para encerrar a aula, 2, que há uma vasta gama de trabalhadores que são inseridos nesses 2 incisos, nessas 2 letras que nós vamos mencionar. Trabalhadores eventuais e os trabalhadores autônomos. Boa parte da população exerce uma dessas 2 atividades, ou eventual ou autônomo. E esses indivíduos, se exercerem essas atividades, serão caracterizados, qualificados como contribuintes individuais para a questão da previdência social, certo? Beleza, professor. Então, eu mencionei o quê? O pintor é o quê? É eventual. Se ele receber, ele tem que contribuir à previdência, ele mesmo vai ter que contribuir, apesar de a gente saber que as pessoas não têm digamos aí, esse conhecimento, não é nem consciência, muitas vezes é desconhecimento mesmo, e assim como os advogados também costumam não declarar aí, né, os seus ganhos como advogado e acabam sonegando as contribuições para a previdência social, certo? Mas lembrando, tem que avisar esses advogados o quê? Atingir o teto, você não tem que contribuir com mais nada. Então, não é porque você ganha 50 mil como advogado que você vai recolher sobre 50 mil. Você vai recolher sobre o teto, certo? E, por fim, para encerrar a questão dos segurados obrigatórios, os contribuintes segurados especiais. Esses aqui, gente, normalmente são os produtores rurais, pessoas físicas, mas que trabalham em regime de economia familiar para a sua subsistência. Enquanto lá no contribuinte individual, o produtor rural, ele presta serviço com natureza, com finalidade lucrativa, e ele presta serviço de natureza agropecuária, ele necessariamente presta serviço com o que? Empregados, que a gente mencionou. Já o segurado especial, ele presta serviço de natureza individual ou em regime de economia familiar para a sua subsistência e não necessariamente para obter lucro. Além disso, o segurado especial não trabalha, via de regra, com empregados. Ele não contrata empregados. Ele, na verdade, vai trabalhar de maneira individual ou no seu regime familiar, ou seja, com o seu cônjuge ou com a sua cônjuge e com os filhos, ou seja, o núcleo familiar, certo? Normalmente, quem são esses? Então, produtor rural, parceiro, meeiro, arrendatário rural, o pescador artesanal. Professor, o que é o pescador artesanal? São aquelas famílias, aquelas vilas de pescadores ou as pessoas que sobrevivem como pescadores artesanais, ou também conhecidos como pescadores profissionais, mas profissionais que eu digo que vivam da pesca, certo? Então, isso, normalmente, esses que eu acabei de mencionar, essas situações são as que caracterizam como segurado especial. Então, aqui embaixo, se a gente desce, então, é o produtor rural, seja proprietário, possuidor, assentado, parceiro, comodatário, arrendatário, que explora a atividade agropecuária em localidade em, no máximo, 4 módulos fiscais, mas como eu mencionei para vocês, esses módulos fiscais eles não são importantes para a caracterização, mas sim que ele não exerce atividade contratando empregado. Enquanto lá o extrativista mineral, o garimpeiro, ele é um contribuinte individual, o extrativista vegetal, ele é um segurado especial. Quem que são? Por exemplo, os seringueiros, né? São aqueles que extraem lá o látex da seringueira para produção de borracha, né? Então, a gente já mencionou também, o outro é o pescador artesanal, aquele que faça da pesca sua profissão habitual, ou seja, o meio de vida dele é ser pescador, então ele é segurado especial. Assim como a gente mencionou, aquelas pessoas que trabalham aí, né, em regime de economia familiar, ou seja, o companheiro ou cônjuge e bem como o filho maior de 16 anos que trabalhe no mesmo grupo, né, para a sua subsistência. Então, vamos marcar aqui, regime de economia familiar. A atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência, ou seja, um depende da ajuda do outro e colaboração. E aqui entra o ponto, sem utilização de empregados de natureza
permanente. Não quer dizer que eles não possam ser ajudados, podem ser ajudados por terceiro, mas não pode haver remuneração ou não pode ser trabalho de natureza permanente, certo? Olha lá, eventual, logo em seguida, ó, eventual auxílio de terceiros, não. O auxílio eventual de terceiros ocasional em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração. Aí, ainda assim, não há descaracterização da qualidade de segurado especial. Lembrando, professor, beleza. Então, quer dizer que o segurado especial é voltado para aquelas populações mais carentes, que vivam para sua manutenção, sua sobrevivência, que trabalham em regime de economia familiar. Exatamente. No entanto, existe pela legislação a possibilidade desse trabalhador exercer uma outra atividade sem deixar de ser segurado empregado, sem deixar de ser segurado especial em algumas situações. Quais são essas situações? Situações que não descaracterizam a condição de segurado especial. Primeiro, exercer atividade remunerada por um prazo aí durante a entre safra ou no período de defeso, num prazo máximo de 120 dias por ano. O que é isso, professor? O que eu falei? Eles trabalham em regime de economia familiar, mas a safra ela não dura o ano todo, ela dura alguns períodos do ano. Durante a entre safra, que não há produção, não há colheita, é possível que o segurado especial exerça uma atividade remunerada em outra localidade, desde que não ultrapasse 120 dias por ano. Então, ele pode, segurado especial, trabalhar aí até 120 dias por ano numa empresa, em outra localidade, em outra fazenda, e isso não é capaz de descaracterizar a condição de segurado especial. Da mesma forma, o pescador artesanal, como tem o período de piracema, se ele, durante o período de piracema, ele exercer uma outra atividade, isso aí não descaracteriza a qualidade de segurado especial. Assim como não descaracteriza também o exercício de mandato para dirigente sindical de trabalhadores rurais, assim como a produção artesanal, ou seja, o exercício de atividade artesanal por parte desse segurado especial, não descaracteriza a sua qualidade de segurado especial. Como assim, professor? Digamos aí, o indivíduo faz uma produção de milho. O que acontece? Ele vai, extrai o milho, vende o milho em regime de economia familiar, vende para sua subsistência, para pagar suas contas, para comprar alimentação, para pagar sua energia elétrica e tal. Só que no milho tem uma sobra, o que é? Que é a palha, né? Daquela palha do milho. O indivíduo, se ele pegar aquela palha e fazer chapéu e cesta de palha e vender, a venda desse produto artesanal, em razão da matéria-prima produzida, também não é capaz de descaracterizar a sua qualidade de segurado especial. A gente vê muito nas rodovias, né, as pessoas vendendo artesanato, itens feitos de palha, de barro, de outras matérias-primas originárias da área rural. E isso, ainda que elas sejam seguradas especiais, não descaracteriza a sua condição. Outra possibilidade, né, de uma forma de conseguir um adicional na sua remuneração é a possibilidade da atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, desde que também não ultrapasse 120 dias por ano. Ou seja, durante a entre safra lá, o indivíduo fala, pô, aqui minha terra tem uma cachoeira perto, dentro, né? Então eu vou fazer uma pousadinha aqui e durante esse período de 120 dias, durante o período que eu estiver na entre safra, não estiver trabalhando no âmbito rural, aí, eu vou receber pessoal aqui para receber um dinheirinho a mais. Pode, desde que também não ultrapasse 120 dias por ano. Professor, e se por um acaso desrespeitar uma dessas regras? Aí vai acontecer o quê? Essa pessoa que era segurado especial, ela vai migrar de classe, ou seja, ela deixa de ser segurado especial e passa a ser uma outra classe. Pode ser empregado, pode ser contribuinte individual. Por quê? Porque aí ele já não está mais no regime de economia familiar, ele já está ultrapassando o limite tido como compreensível para o exercício de uma atividade extra, certo? Então, essas são as regras, né? Via de regras. Essas são, consequentemente, ordinariamente, as regras dos segurados especiais. Lembrando que o segurado especial
ele vai ter o valor do benefício normalmente calculado com base no salário mínimo, certo? A gente vai falar isso mais para frente, mas adiantando, é um cálculo diferente. Enquanto a gente vai ver que, por exemplo, empregado avulso, empregado doméstico, ou segurado facultativo e contribuinte individual, haverá uma alíquota sobre o que ele recebe, já o contribuinte individual, o segurado especial, vai ser uma alíquota sobre a produção com base, ou se não tiver, com base no salário mínimo. Professor, você terminou aí o quê? Os segurados obrigatórios, ou seja, exercer atividade remunerada, eu falei para vocês que tem que contribuir com a Previdência Social. Professor, e se eu não trabalho? Se você não trabalha, você pode, caso haja interesse, de maneira facultativa, fazer parte do regime geral de Previdência Social como segurado facultativo, ou seja, é uma opção do indivíduo, caso não exerça atividade remunerada, que ele se filie junto ao regime geral de Previdência Social como segurado facultativo, recolhendo as contribuições por iniciativa própria. Então, e quem pode ser segurado facultativo? Pode ser segurado facultativo qualquer pessoa que tenha pelo menos 16 anos de idade pode se inscrever como segurado facultativo. E quem são as principais pessoas que recorrem ao recolhimento como segurado facultativo? Normalmente são as pessoas que não exercem atividade remunerada. Quem? Dona de casa, estudante, estagiário, normalmente bolsistas, normalmente essas pessoas exercem podem até exercer uma atividade como estagiário, só que a finalidade do estágio, ou do estudante, ou do bolsista, não tem finalidade lucrativa, mas sim de aprendizagem, razão pela qual eles não estão protegidos pelo regime geral de Previdência Social, eles não são segurados obrigatórios, mas podem recolher como segurados facultativos, certo? Então, professor, enquanto que recolhe facultativo, você vai fazer o quê? Um carnezinho lá junto ao INSS, você vai declarar qual que vai ser o valor o piso sobre o qual vai incidir a alíquota, e aí vai recolher todo mês para o regime de Previdência Social. Então, quem não pode ser facultativo? Quem é segurado obrigatório? Quem é segurado obrigatório não pode ser facultativo. Eu sou trabalhador, sou advogado e quero ser facultativo? Não pode. Ou então eu não recolho sobre o teto, mas eu quero complementar. Posso ir facultativo? Não. Se você é contribuinte segurado obrigatório, se é contribuinte em razão da atividade que você exerce, você não pode ser segurado facultativo. Assim como também não pode ser segurado facultativo quem participa do regime próprio de Previdência Social. Então, tomar cuidado. Não confundir regime facultativo, ou seja, segurado facultativo, com previdência privada. O indivíduo, se ele tiver segurado obrigatório ou for de regime próprio, ele pode ter previdência privada? Pode. É facultativo? É facultativo também. Mas ele não recolhe para o regime geral na previdência privada. Ele recolhe no regime extra, da iniciativa privada, não no regime público, certo? Então, não confundam previdência privada com segurado facultativo. Então, a gente encerra a questão dos trabalhadores facultativos, né? Então, para aqueles que sejam estudantes, não estejam trabalhando ou estejam estagiando, podem recolher como segurado facultativo para o regime público, né? O regime geral de Previdência Social, certo? Quem estão excluídos do regime geral de Previdência Social? O servidor civil efetivo, o militar, seja ele da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Então, não está no regime geral de previdência do regime geral, não estão excluídos do regime geral de previdência social quem for servidor público efetivo ou militar ou servidor da União, do Estado, do Distrito Federal ou município. Professor, mas você disse que pode ter uma aposentadoria da iniciativa privada e pública. Pode. Mas se você é servidor público efetivo, você recolhe para onde? Para o regime próprio. Para você poder recolher para o regime da iniciativa privada, você tem que exercer uma atividade desvinculada do Estado, desvinculado da União, do Distrito Federal e do município. Aí você pode, se for compatível,
né, recolher para os dois sistemas com o objetivo de ter duas aposentadorias. Caso contrário, isso é impossível em razão de estarem excluídos do regime geral de previdência social. Próximo ponto, capítulo 3 aí da nossa apostila, ponto de extrema importância aí, que é a forma de custeio da Previdência Social, ou seja, forma de financiamento dos benefícios concedidos pela Previdência Social. Aqui vale o quê? Abrir um parênteses para recapitular dois princípios que são importantes, esses são dois princípios da Seguridade Social que são aplicados aqui, né, que são princípio da equidade na forma de participação do custeio e princípio da diversidade da base de financiamento. O que é isso mesmo, professor? Princípio da equidade na forma de participação no custeio. Nada mais é do que a contribuição de acordo com a capacidade contributiva, da capacidade financeira do segurado. É nada mais que a aplicação do princípio da isonomia no financiamento da Previdência Social. Ou seja, quem ganha mais vai contribuir com mais para a Previdência Social. Quem recebe menos vai contribuir com menos. Isso é o princípio da equidade na forma de participação do custeio. E o segundo princípio, que é de Seguridade Social, que é de extrema importância para o custeio da Previdência Social, é a diversidade da base de financiamento. Ou seja, não existe uma única fonte arrecadadora dos benefícios para a Previdência Social, para pagamentos dos benefícios da Previdência Social. Existem contribuições, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública. Portanto, a gente está diante aí de várias fontes arrecadadoras para o fundo do regime geral de previdência social, que será responsável pelo pagamento do INSS dos benefícios que forem concedidos. Professor, então tá, nós estamos falando de custeio, então você está falando de contribuição. Quem é o contribuinte? O contribuinte é toda pessoa física ou jurídica. Ah, professor, mas você não disse que você não disse que é só pessoa física? Atenção, só é pessoa física o segurado, ou seja, quem recebe o benefício. O contribuinte, quem arrecada, quem contribui para a Previdência, pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Ou seja, ambos são obrigados, ou seja, para fazerem recolhimentos para a Previdência. Opa, deixa aqui, porque são responsáveis para a contribuição junto à Previdência Social, certo? Ah, outro ponto interessante, gente. Professor, quem é que estipula as contribuições para a Previdência Social? A competência para instituir contribuições é de exclusividade da União. Então, a competência para estabelecer contribuições para a Previdência Social é da União. Lógico, ressalvada a competência do Estado e município para a instituição de regimes próprios, ou seja, policial militar. Policial militar, ele é um servidor estadual. Ele, por ser um servidor estadual, ele está no regime próprio de previdência social. Então, via de regra, regras para estabelecer qual é a porcentagem, forma, como é feita a contribuição dos policiais militares, aí as regras são estabelecidas no Estado por lei estadual. Mas, via de regra, regra geral, quando se tratar de iniciativa privada, são competências exclusivas, competência exclusiva da União, certo? Por fim, vale lembrar que o STF, ele entende que as contribuições previdenciárias ou sociais, elas têm caráter de tributo, ou seja, elas seriam como imposto, elas são obrigatórias, certo? Beleza, professor, você falou aí da diversidade da base de financiamento. Quem são as pessoas jurídicas e físicas que contribuem para a Previdência Social? Primeiro, União. A primeira fonte arrecadadora é a União. Então, a União, ela contribui para a Previdência Social, contribui para o regime geral de Previdência Social através de alíquota sobre o seu orçamento fiscal. Ela separa uma parte lá da sua arrecadação e ela é repassada à Seguridade Social e à Previdência Social, certo? Então, a União ela tem uma participação fundamental para a concessão dos benefícios aí da Previdência Social. Lembrando, gente,
que a União, inclusive, além disso, além de arrecadar, ela também é a seguradora do sistema da Previdência Social. Em caso de quebra do INSS, de quebra do nosso sistema de previdência, a União ela vai ter que garantir a concessão dos benefícios para aqueles que tenham direito a adquirir. Então, você está aposentado, quebrou o INSS, quem vai ter que arcar com o pagamento desses valores será a União, certo? Mencionamos aí que o Estado... Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Isso, Laura. Exatamente. Os militares estaduais eles vão estar, vai ser no regime, vai observar o princípio da simetria. Vão olhar o sistema das Forças Armadas, que é de natureza, que é regulado pela União, vai ser o dos militares, certo? É isso aí. Seguindo, segunda base de financiamento. Concurso de prognóstico. Professor, o que são concursos de prognóstico mesmo? Eu já mencionei, são os concursos de loterias. As loterias, elas terão alíquotas de desconto da arrecadação para repasse para o INSS, para financiamento da Previdência Social. Se vocês tiverem oportunidade de ver, se vocês forem até uma lotérica, peguem lá, né, o canhotinho lá da aposta, da Mega Sena, da Loto Fácil, da Loto Mania, do Pacena. Vocês virarem, lá atrás tem várias porcentagens. É o quê? É exatamente a distribuição da arrecadação para alguns setores, setores públicos. Um desses setores é exatamente a Previdência, o Regime Geral de Previdência, o INSS. Então, a arrecadação, toda vez que você está jogando na Mega Sena, você está indiretamente, né, também recolhendo para a Previdência Social, certo? Não é com base no sorteio, tá, gente? Não é para o ganhador, é para a aposta. Na hora que você faz a aposta, uma porcentagem daquela aposta será destinada ao Regime Geral de Previdência Social. E existe também o quê? Uma alíquota especial de 5% para apostas de prado. O que é aposta de prado, professor? A aposta de prado é a aposta em corridas de cavalo. Então, 5% do movimento global dessas apostas será também repassado para a Previdência Social. Contribuições do segurado. Terceiro, né? Aqui está 4, mas na verdade é só porque a organização aqui é disposição geral. Mas a gente está falando do terceiro contribuinte para a Previdência Social. Então, mencionamos a União, concurso de prognóstico são as loterias, o terceiro são os segurados. Os próprios segurados, aqueles que farão jus aos benefícios, eles também recolhem para a Previdência Social. Exerceu atividade remunerada, pessoa física, recolhe também para a Previdência Social. Normalmente, como que é calculado esse valor? Eles apuram o salário de contribuição com base em verbas de natureza salarial e aplicam uma alíquota. Aplicou a alíquota, haverá esse desconto por parte do empregador e repassa a Previdência Social. Se for um contribuinte individual, ele mesmo faz o desconto e faz o repasse para a Previdência Social, certo? Ah, professor, então trabalhou, tem que contribuir? Tem. E o contribuinte, e o empregado doméstico, como que faz? O empregado doméstico que tiver anotado o valor da carteira é o valor que será recolhido para a Previdência Social. A gente viu que o avulso ele será vai verificar o salário de contribuição com base na remuneração oferida a várias empresas, certo? Incluindo todas as verbas de natureza salarial. Só o segurado especial, que tem uma alíquota especial com base na produção, ou se não tiver, com base no salário mínimo, certo? E o contribuinte individual? O contribuinte individual, a remuneração dele é oferida pela o quê? A apuração de acordo com a prestação de serviço a uma ou mais empresas por conta própria durante o mês. Beleza. Limite máximo e limite mínimo de contribuição de segurados. A gente deu uma adiantada, né, conversando ali com a Natália e com a Alan. Qual que é a regra? Bom, gente, existe limite mínimo e limite máximo de
contribuição para a Previdência Social. O limite mínimo do salário de contribuição para empregados e avulso é o piso da categoria. E se não tiver piso da categoria, é o salário mínimo mensal. Via de regra, salário mínimo mensal, certo? E também para contribuintes individuais facultativos, aí também vai ser o salário mínimo. De outro lado, existe o que se estipula como limite máximo. O limite máximo para a contribuição, de salário de contribuição, é o divulgado pela Previdência Social. Hoje, o limite máximo é de R$ 6.101,06, ou seja, esse é o teto de contribuição. Quem receber mais não vai recolher mais sobre isso. Ele vai contribuir até R$ 6.106, certo? Esse é o limite máximo de contribuição do segurado. O professor se disse aí que é apurado com base em alíquotas, exatamente. Atenção aqui, a apostila que eu tinha disponibilizado lá não estava atualizada. Façam essa atualização à mão ou aguardem que eu vou atualizar e disponibilizar lá essa apostila aqui que está atualizada. Por quê? Porque para empregado, segurado empregado, segurado contribuinte individual, segurado trabalhador avulso, aqueles que receberem até R$ 1.045 sofrerão desconto de uma alíquota de 7,5%. Para quem recebe de R$ 1.045,01, ou seja, mais de um salário mínimo, até R$ 2.089,60, uma alíquota de 9%. Para quem recebe mais de R$ 2.089,61 e até R$ 3.134,40, aferirá uma alíquota de 12%, aliás, haverá um desconto de uma alíquota de 12%. Por fim, haverá o quê? Uma alíquota de 14% para quem receber de R$ 3.134,41 até o teto de R$ 6.101,06. Certo, gente? Então, o que a gente está diante aqui? A gente está diante de uma situação de escalonamento de alíquotas para a contribuição. Então, se vocês pegarem o Olerite aí, eu recebo R$ 1.500. Você vai lá no seu Olerite, você vê, eu estou recebendo R$ 1.500, R$ 1.500, então, com quanto que eu contribuo para o INSS? Você vai contribuir com uma alíquota de 9% sobre o valor das verbas de natureza salarial, que é o seu salário de contribuição. Você vai fazer a conta lá, vamos fazer uma conta rápida, só para exemplificar aqui. Eu falei R$ 1.500, R$ 1.500. Tá, fechei. R$ 1.500 vezes 9. Vai dar o quê? Uma contribuição para a Previdência Social de R$ 135 por mês, ou seja, a parte que o empregado, que é descontado, a parte do empregado de contribuição para a Previdência Social, para quem recebe R$ 1.500, é de R$ 135. Entendeu? E aí a gente faz a alíquota. Para quem recebe o teto, vamos ver qual que é o valor máximo de recolhimento. 6.101,06 vezes 14%. Vai dar, para quem trabalha recebendo o teto, até mais ou o teto da Previdência Social, vai recolher R$ 854,14 por mês ao regime geral de Previdência Social, certo? Seguindo, gente. Isso, lembrando, isso aí é válido tanto para empregado, quanto para trabalhador avulso, como para empregado doméstico. Essa tabela que a gente apresentou aqui vale para essas três classes, certo? Beleza, professor? E a próxima classe? A próxima classe a gente vai atualizar agora conjuntamente, na verdade aqui é R$ 1.045. Aqui também R$ 1.045, que é o valor atualizado. E aqui de 1.045 até 6.106. Cadê? Aí a gente vai calcular. Então, gente, o que acontece? Para segurado facultativo, aqui,
Aqui, essa tabela é segurado facultativo e contribuinte individual, eles vão ter uma alíquota diferenciada que a gente vai ver abaixo, que é essa que eu acabei de atualizar. Então, contribuinte individual e o segurado facultativo, eles podem recolher com uma alíquota de 5%, 11% ou de 20%, certo? Vamos fazer o cálculo aqui. 1.045 vezes 5% vai dar R$ 52,25. Tem a alíquota de 11%, 1.045, tá? 1.045 vezes 11%, R$ 114,95. E a alíquota de 20% vai ter uma contribuição de R$ 209,00. E o teto de 1.220,21. Professor, por que tem alíquota diferenciada para segurado facultativo e contribuinte individual? Vamos explicar. Por quê? Se você quiser ter aposentadoria, todos os benefícios da Previdência Social, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição, segurado facultativo e contribuinte individual, deverão recolher com uma alíquota de 20%. Portanto, se for 1.045, vai ter que contribuir por mês para a Previdência com R$ 209,00. Se for sobre o teto, ou seja, um advogado que receba mais de R$ 6.101, ele tem que recolher R$ 1.220 por mês para a Previdência Social. Isso, mais uma vez, caso queira ter a aposentadoria por tempo de contribuição. Para aqueles que não queiram aposentadoria por tempo de contribuição, poderão fazer uma redução, ou seja, para 11% ou para 5%, ou seja, arrecadar por mês 114 ou 52. Professor, mas quanto que é a alíquota de 11% e quanto é de 5%? Bom, gente, o contribuinte individual, o segurado facultativo, que optar pela contribuição de 11%, ele vai se tratar das situações dos indivíduos, né, como eu disse, que não querem a aposentadoria por tempo de contribuição. E existe ainda a possibilidade de contribuição com uma alíquota de 5%, mas a alíquota de 5% é apenas para microempreendedor individual, né, no caso de contribuinte individual, ou para o segurado facultativo, no caso de dona de casa pertencente à família de baixa renda. Esses dois vão recolher com a alíquota de 5%. Mas lembrando, elas não terão, eles estão excluídos do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, via de regra, segurado facultativo e contribuinte individual, alíquota de 20% sobre o limite mínimo, que é 1.045, ou sobre o teto, que é 6.106. Caso não queira aposentadoria por tempo de contribuição, aplicar-se a alíquota de 11% e vai ter que recolher R$ 114,95. E caso seja microempreendedor individual ou dona de casa, pode optar por recolher com a base de 5%, ou seja, R$ 52,25 por mês. No entanto, também não tem esses dois o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, certo? Bom, gente, vou paralisar nossa aula por aqui. Só para encerrar. E o segurado especial, professor, que a gente mencionou lá? Não vou grifar tudo, não. Vou grifar só aqui. O segurado especial, eu falei para vocês que a contribuição dele é de maneira diferenciada, é de 2%
2% para a Seguridade Social e 0,1 mais 0,1% para financiamento dos benefícios em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, e aí haverá uma aplicação dessa alíquota de 2,1% sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Vejam que o outro é com base no valor recebido. Já o segurado especial é uma alíquota de 2% mais 0,1% com base no risco ambiental, mas de acordo com o quê? Com a receita de comercialização da produção rural, certo? Então, não necessariamente vai ser uma verificação mensal, pois vai depender da existência de renda. Nos meses que não tem renda, não tem contribuição, mas nos meses que há produção, que há comercialização do produto rural, o segurado especial vai arrecadar com uma alíquota, via de regra, de 2%. A gente para por aqui, gente. A aula de hoje. Não daremos prosseguimento aqui quanto às parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição. Verificamos a partir da aula que vem, porque é importante saber o que integra o salário de contribuição e o que não integra, porque tudo aquilo que foi integrante vai haver desconto para o INSS. E tudo aquilo que não tiver, não haverá desconto por se tratar de verbo de natureza indenizatória. Certo, gente? Perguntas, dúvidas? Fiquem à vontade. Ô, professor. Fala, Paulo. Aí, diante dessa tabela de alíquota para segurado facultativo e individual, aí que não vale a pena mesmo o cara recolher, né? Pô. Muito alto, né, Paulo? Você viu? Para teto isso? dá 1.000 e pouco. É muita coisa, né? Eu não consigo ligar a câmera. Bom, não gosto de conversar com a câmera. Hein, professor, mas é o seguinte, qualquer gerente de banco, 5 minutos faz uma conta, o cara não recolhe para o INSS nem a pau. Não, eles vão tudo para quê? Aquilo que a gente conversou aula passada. Vai para a Previdência Privada. Vão tudo para a Previdência Privada, porque você recolhe para você um valor menor do que esse aí e vai ter um benefício infinitamente maior. Mas é muito maior, é muito. Eu acho que chega a ser 4 vezes maior. Isso, muito maior, muito maior. Por isso que a Previdência Privada, brinquei com vocês aí umas aulas para trás, quando a gente falou de Previdência Privada, que eu sou um defensor ferrenho, né? Para quem tem muito, não precisa nem de Previdência Privada, Paulo. Quem tem patrimônio, não precisa se preocupar tanto com isso. Mas para pessoas que, né, são servidores públicos, têm um limite, né, para aqueles que estão na iniciativa privada e têm receio de não ter patrimônio suficiente para cuidar, para se manter na velhice, a previdência privada é o melhor caminho, de fato, porque ele é até melhor custo-benefício e você recolhe para você mesmo. E em caso de morte, ele ainda reverte aí o que já tiver recolhido, o seguro. Ter o seguro morte, né, ter o seguro pelo falecimento para sua família. Então, não é válido, né? Fica muito difícil fazer essa contribuição. Por isso que, por exemplo, o advogado, que é um segurado contribuinte individual, só nega. Eles não recolhem isso aí não, cara. Não recolhe para a Previdência. Entendeu? Para quê?